Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria mais uma vez estar com você aqui no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E a cada programa vamos buscando entender um pouco mais das Sagradas Escrituras e vamos deixando que a Palavra de Deus guie os nossos passos para crescermos nesta experiência comunitária de vida missionária. Anunciar o Evangelho é missão de todos nós e estamos vivendo o tempo da Semana Santa, em que somos convidados a reviver alguns passos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas devemos sempre lembrar, a cruz é passagem para que cheguemos à ressurreição, que é vida nova para toda a humanidade. Boa Semana Santa para você, vamos vivê-la com toda intensidade à luz da Palavra de Deus. E iniciando o nosso programa, mais uma vez queremos convidar você para interagir conosco, visitando lá a nossa página no Instagram, a página da Família dos Devotos, @Família dos Devotos. E como sempre, nós deixamos uma perguntinha lá para que você possa testar os seus conhecimentos bíblicos. E a pergunta de hoje, ela vem do livro do evangelista João, capítulo 20, do versículo de 1 a 9. E nós propomos a seguinte questão: o que viu Pedro quando entrou no túmulo de Jesus? O corpo de Jesus? As faixas de linho? E um tecido? Ou não viu nada? Escolha uma dessas três respostas, interaja conosco, deixe a sua resposta e no final do programa nós vamos voltar para respondê-la. E agora, como sempre, antes de acolhermos a Palavra de Deus, nós queremos nos preparar para recebê-la e nós fazemos rezando. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplico-vos que ilumineis meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Com o coração e a mente preparados para acolher a Palavra de Deus, nós queremos também, mais uma vez, acolher aquele que vai nos ajudar a refletir a Palavra de Deus neste programa de hoje, o professor Luiz, que é lá da PUC do Paraná e também assessor do CEBI. Bem-vindo mais uma vez aqui entre nós, professor. Oi, Padre Rodrigo. Boa tarde. É um prazer poder estar de volta, né? Falar mais uma vez aqui, contribuir mais uma vez com a Jornada Bíblica. Então, também cumprimento o senhor e a todos que nos acompanham, que estão nos vendo, né? Desejo que tenhamos um bom momento de partilha da palavra. Que bom! E hoje nós propomos uma palavra que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos de 1 a 7. Atentos, escutemos esta palavra. Naqueles dias, o número dos discípulos estava aumentando, e os helenistas começaram a queixar-se contra os hebreus, alegando que suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: não convém deixarmos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós lhes confiaremos esta tarefa. Quanto a nós, vamos dedicar-nos plenamente à oração e ao serviço da palavra. Esta proposta agradou a toda a assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timon,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estes foram apresentados aos apóstolos, que depois de rezar, impuseram-lhe as mãos. A palavra de Deus se propagava. Em Jerusalém, aumentava muito o número dos discípulos, e também uma grande multidão de sacerdotes aderia à fé. E escutamos mais uma vez um texto aí tirado das Sagradas Escrituras e um texto tirado de um livro muito importante para nós, que é o Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos inúmeros testemunhos dos primeiros ministérios existentes aí na comunidade cristã que continuou os passos do Senhor ressuscitado. Por isso, para a gente iniciar a nossa conversa aqui com o professor Luiz, eu já pergunto logo de antemão, para ele: professor, o que é esta dimensão dos ministérios, dos serviços dentro do Ato dos Apóstolos? Então, Padre Rodrigo, Atos dos Apóstolos é uma comunidade bonita, né? Nós, todas as nossas comunidades deveriam se inspirar muito nos Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, no capítulo 4, onde diz que eles se preocupavam uns com os outros. E era uma comunidade onde ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, porque havia essa partilha, né? Mas o capítulo 6 vem mostrar para a gente que nem tudo era tão bonitinho assim, como mostra lá no capítulo 2 e no capítulo 4. Nós estamos vendo aqui um problema, porque havia ainda essa divisão, esses preconceitos, né? A questão de que uns eram mais puros que os outros. Então, nós estamos vendo aqui algumas comunidades onde aqueles que eram judeus, né? Que se consideravam o povo escolhido por Deus, não estava atendendo às viúvas dos helenistas, que também eram judeus, mas que há muito tempo viviam fora da Palestina, ou talvez até já tivessem nascido fora da Palestina, na diáspora, né? E foi então um crescimento dessas comunidades que levou ao estabelecimento dos ministérios, né? Das diaconias, do serviço. E à medida que as comunidades foram crescendo, foram surgindo necessidades, e essas necessidades, então, eram tomadas a cargo, eram dadas, né, para pessoas especiais que estão chamados diáconos, né, os que faziam o serviço da mesa. No caso aqui seria cuidar das viúvas da comunidade, né? Então, professor, nós podemos dizer que a dimensão do cuidado é um tipo de ministério assumido pela igreja desde as primeiras comunidades? Sim. Era um dos pontos principais do segmento de Jesus, né? Jesus cuidava das pessoas, ele não olhava prioritariamente as leis e as normas e as regras do puro e do impuro, mas ele olhava, escutava, tocava e cuidava das pessoas e engajava os seus seguidores e suas seguidoras também nesse cuidado, né? Era aí que aconteciam as curas, era no cuidado, no ouvir, no acolher, né? No resgatar a dignidade das pessoas, que as pessoas iam se curando e iam se integrando a essa caminhada. Isso vem desde o Antigo Testamento, né? Quando um dos principais grupos, né, que merecem a atenção de Deus e dos seus seguidores são os órfãos e as viúvas no Antigo Testamento, né? Inclusive, para os profetas, quando apareciam na sociedade viúvas e órfãos abandonados ou sendo explorados e oprimidos, os profetas diziam: nós quebramos a aliança com Deus, porque no nosso meio tem órfãos, viúvas, pobres, gente que não está sendo cuidada, nós não estamos cuidando dessas pessoas. Olha que interessante, professor, a gente falando dessa dimensão do cuidado, né? E o Papa Francisco, ele tem sempre chamado a nossa atenção do cuidado para com a casa comum, que é o cosmo, do cuidado para com a pessoa humana, do cuidado para com as nossas comunidades, com as nossas atitudes.
Então a pergunta que nos vem ao coração é: no que o Atos dos Apóstolos, este livro tão importante das Sagradas Escrituras, ele pode nos ensinar a viver uma experiência verdadeiramente comunitária de fé nos nossos dias? Então, o centro da prática proposta, e a gente precisa pensar que o cristianismo cresceu através dessas pequenas comunidades que são retratadas no livro dos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, né? Que eram pequenas comunidades, um grupo pequeno de pessoas que se reunia para fazer a memória das palavras, da vida de Jesus e partilhar o pão. E, ao mesmo tempo, né, essa reunião era também um momento de escutar, de ver, de ouvir uns aos outros e de ver quem que estava precisando de cuidados, né? O que é que estava necessitando de cuidados lá no seu meio. Então, geralmente, eram essas pessoas que não tinham cidadania, que eram os pobres, que eram escravos, que eram as mulheres também, que não eram consideradas cidadãs, né? Os estrangeiros. E as comunidades cristãs, elas tinham como a marca principal, na prática espiritual, esse cuidado uns pelos outros, né? Então, a comunidade, as pessoas eram ligadas entre si nas comunidades, não tanto pela prática do ritual, mas fundamentalmente pelo cuidado uns pelos outros. Essa é a marca do cristianismo primitivo, o cuidar uns dos outros. E o Papa, claro, no nosso tempo hoje, ele amplia isso também, que nós precisamos cuidar também do meio ambiente, né, que é a nossa casa comum. Porque se a gente não cuidar da casa comum, nós corremos o risco de acabar com as condições que permitem a vida humana, né? Essa vida tão bonita que esse planeta tão maravilhoso nos permite. Olha que coisa bonita, as Sagradas Escrituras sempre nos ensinando, sempre nos estimulando a ser comunidade e comunidade inspiradas também nessas primeiras comunidades que souberam, em meio a tantas dificuldades, serem também um sinal profético da presença do ressuscitado. E claro, essa palavra ela nos interpela hoje, né? Como estamos sendo comunidades. Estamos, mesmo diante das nossas diferenças, buscando a unidade ou nos dividindo, né? Isso é importante e a palavra de Deus vai sempre nos ensinando que na diversidade nós podemos fazer acontecer a proposta do reino de Deus a partir do respeito também de uns para com os outros. Professor Luiz, muito obrigado por mais essa participação no dia de hoje aqui no nosso programa e nós contamos com a sua presença na próxima semana e já aproveito para adiantar aí os votos de uma feliz Páscoa na ressurreição do Senhor. O senhor quer falar mais um pouquinho? Desculpa. Não, só agradecer e desejar feliz Páscoa para todo mundo também e até a próxima. Obrigado. Agora somos convidados a conhecer um pouquinho mais sobre os Salmos. E quem nos ajuda a fazer essa experiência é a Irmã Custódia no nosso quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos amigos, amigas da TV Aparecida, um carinho especial à família dos devotos, aos devotos mirins, aos jovens de Maria e a todos vocês, que é aquela alegria quando a gente vai lá no santuário e o pessoal vem e eles falam: meu Deus, é a senhora, eu quero levar para minha mãe, o meu pai assiste, o senhor lá de Minas, eu não sei de onde. Eu falei: eu posso tirar foto com a senhora? Falou: porque eu quero levar para minha mulher ver. Ela falou: porque ela sempre assiste. Que lindo, né? Esse amor que as pessoas têm também para levar a lembrança do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Queridos, nós estamos na última semana da Quaresma. É quarta-feira hoje. E hoje o Salmo, ele já prepara o Domingo de Ramos para o aspecto da celebração dos ramos. O Domingo de Ramos, o nome certo não. O nome ideal que a Bíblia põe à igreja é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor.
porque ele tem duas dinâmicas na celebração. A primeira celebração é da euforia, dos ramos, da aclamação. E depois, em seguida, vem a traição. Aí começa com a primeira leitura e tem o salmo, é o canto do servo sofredor. E Isaías, que inspirou Davi para fazer esse salmo, porque o Davi que fez. Vocês vão ver quando nós cantarmos, que vai falar, por vossa causa é o que eu sofri tantos insultos. Ele, o Isaías, está 1000 anos antes de Cristo. Mas ele percebeu e sentiu o sofrimento de Cristo, no sofrimento daquele povo que era escravizado pelos reis, pelos juízes, por aquela turma que dirigia, como às vezes acontece até hoje também. Então o Davi pega um poema do profeta Isaías. Isaías era um profeta muito culto, muito sábio, muito inteligente, que na parte da gramática, da maneira de escrever, como ele tinha uma posição social mais alta não existe alto e baixo, mais elaborada, então ele era muito respeitado também quando ele falava. Mas ele ficava tão chocado com a opressão do povo, que ele fez esse poema, que nós vamos cantar só 3 estrofes. Mas esse poema é longo e ele atribui a todo o sofrimento de Jesus. Vocês vão escutar no Domingo de Ramos, no Salmo 21, que esse poema está no Salmo 21. E daí está também neste Salmo que Davi fez, né? Aqui no 68, né? Do capítulo 8 a 10. Mas vocês vão sentir que eles falam toda a tortura que hoje que o povo faz, entendeu? Eles fizeram com Jesus. Isaías já viu isso no Antigo Testamento. Então hoje nós estamos novamente com a Juliana Janete da Silva, e esse Salmo 68 vocês vão ver que ele é triste, mas depois ele se alegra. E no Domingo de Ramos vocês vão sentir também que a última estrofe, ele retoma o ânimo por causa da ressurreição de Cristo e se anima. Vamos então? Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Respondei-me pelo vosso imenso amor,
amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus. Para nós, atualmente, esse tempo favorável é a Quaresma, para a gente rever toda essa beleza bíblica e da vida de Jesus. E vocês já perceberam, Isaías, ele coloca todo esse sofrimento que vai atingir Jesus também, mas ele ressuscita. E nós estamos ressuscitados com ele. Boa noite, muitas bênçãos. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, nos ajudando a entender um pouco mais desta oração tão bonita que é o Salmo. Mas agora queremos convidar você a ir lá no nosso Instagram, @Família dos Devotos, porque chegou o momento em que queremos dar a resposta para o nosso quiz. A pergunta foi esta: quando Pedro entrou no túmulo de Jesus, o que ele viu? O corpo de Jesus? As faixas de linho e um tecido? Ou não viu nada? Se você respondeu B, você acertou. Quando ele entrou no túmulo, ele viu então faixas de linho e um tecido. E vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esta passagem bíblica o Padre Flávio Cavalca, missionário redentorista. Olá! Quando Pedro entrou no túmulo, o que ele viu? O túmulo vazio, mas no chão estavam as faixas que tinham enrolado o corpo de Jesus e a parte dobrado, o lenço que tinha coberto a sua face. O que nos mostra isso? Que foi como se o corpo de Jesus desaparecesse e aquelas faixas caíram como um casulo vazio. Mas ali no canto, bem dobrado, o lenço que cobria a sua face. Ao ver essas faixas colocadas ali no chão como um casulo vazio, Pedro sabia que o Senhor tinha deixado a sepultura, mas que ele não tinha voltado a ser a mesma coisa que antes. Ele agora tinha brotado para uma vida nova, a vida plena, completa, sem as limitações de agora. Nós também, ao olhar para o túmulo vazio de Jesus, as faixas no chão, vamos lembrar que um dia vamos deixar também aqui as faixas que nos rodeiam o corpo e limitam nossos movimentos. E também o lenço, que tantas vezes serve para nos esconder dos outros. Tá bem? Deus ajude você. Padre Flávio, muito obrigado por esta partilha sempre fraterna e enriquecedora aqui no nosso programa. E quero fazer um convite a você que está sempre conosco aqui estudando a Palavra de Deus. O santuário, a Casa da Mãe, está sendo revestido com a Palavra do Senhor. E por isso, queremos convidar você, que faz parte da família dos devotos, a convidar outras pessoas para também fazerem parte desta grande jornada bíblica. Obrigado a você que assumiu este compromisso do Jornada Bíblica e continua fiel nessa jornada, mas convido você que ainda não faz parte e quer fazer esta caminhada a entrar para a família Campanha dos Devotos e a receber todos os meses na sua casa a revista de Aparecida, com formação e informação para você que está sempre ligado aqui à Casa da Mãe. E claro, você que recebe a revista na sua casa
todos os meses, recebe também mais uma parte da figura que você vai colocando a cada mês no seu calendário Jornada Bíblica e no final você terá uma bela imagem para poder contemplar e também rezar com a sua família. Obrigado pela sua generosidade e perseverança neste caminho de fé, neste caminho alegre e feliz que é revestir a casa da mãe com cenas da palavra de Deus. E agora, mais uma vez, queremos pedir a bênção de Deus a você, a sua família, a todos que participaram conosco aqui no nosso programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e uma boa Páscoa e até o nosso próximo encontro.